Deus, aleluia. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Ele falou: eu sou o pão da vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos, que maravilha. Mais um dia aqui estou com vocês. Mais um dia que o Senhor criou para nós, que o Senhor permitiu estarmos juntos, eu e você do outro lado, para juntos podermos o quê? Meditar na sua palavra, ouvir a sua voz, que é voz de vida eterna. A palavra de Deus, ela diz isso, que ela contém vida eterna. É na palavra de Deus, eu sempre falo aqui o quê? É o verbo encarnado, Jesus. Lá no livro de Gênesis, você vai achar sobre essa referência que eu falo com vocês, sobre Jesus, o verbo encarnado. Encarnado, lá em Gênesis você vai achar, dizendo o seguinte, que no princípio era o verbo. Então o verbo se tornou carne e habita entre nós. Aleluia! Que maravilha, meus irmãos! É com grande alegria no meu coração, mais uma vez aqui está, nesse canal que o Senhor proporcionou para nós, para mim, para você, ter essa oportunidade de estar com você, aí do outro lado do YouTube. Se clicando nesse canal, você vai deparar com a palavra de Deus. É a bússola, é ela que vai nos dar fortalecimento, é a palavra de Deus que vai nos orientar para encarar esse mundo mal. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é nele que nós temos segurança, é nele que nós temos a vida eterna, e é ele que nos dá força para continuar aqui nessa terra, no meio de tantas confusões, no meio de tanta coisa errada, tanta impiedade, tanta maldade, não é mesmo? Mas nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos ficar com medo, apavorados. Não, meus amados irmãos, não, minhas amadas irmãs, nós temos a palavra de Deus. Eu sempre mostro a palavra de Deus para vocês, porque é nela que nós vamos achar saída para todas as situações, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. É na palavra de Deus, é nela. Por isso não me canso de falar sobre ela com vocês. Por isso nasceu o canal Fala a Deus, para ouvirmos a voz de Deus e examinarmos a palavra dele e temos a direção para tudo. Se você se encontra aí triste, vá na palavra de Deus e você vai achar alegria, gozo, felicidade para o teu coração. Se você se encontra doente, vai na palavra de Deus e você vai achar o bálsamo da cura. Jeová Rafá é o Deus que nos sara, que nos cura, que sara todo o nosso ser, mente, alma, espírito, corpo, coração. Tudo vai ser resolvido porque você deu o primeiro passo, confiou em Deus, buscou a Deus na sua palavra, em oração, entregou-se completamente nas mãos do Senhor Jesus, e ele agora passa a ser o teu Senhor, o teu tutor. É ele quem vai dar as coordenadas. Você não vai errar pelo caminho, você vai andar no caminho plano, no caminho de retidão, de luz. Aleluia, glória a Deus. Meus amados amigos, minhas amadas amigas, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, hoje, a palavra de hoje vai nos falar sobre o pão vivo que desceu do céu. Ah, meu irmão, que pão vivo é esse que desceu do céu? É verdade, é este pão. Nós daqui a pouquinho vamos chegar na palavra, né? Vamos lá examinar a respeito do pão vivo que desceu do céu. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nesse momento é o momento da oração. Vamos orar, né? Mas antes de orar, deixa eu pedir a vocês uma coisinha. Coloque aí nos comentários o que vocês estão achando desse canal. Coloque aí o que vocês gostariam de ver ou ouvir, né? Aqui no canal Fala Deus, a respeito da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Coloque aí sugestões. Pode colocar, tá bom? Não tem importância, não tenha medo de fazer isso. Fique à vontade. A Casa Fala Deus é de vocês. Amém? Glória a Deus. Então, se você for possível, feche os teus olhos. Vamos orar. Antes de entrarmos na palavra de Deus, vamos orar. Pedir ao Espírito Santo que nos dê a direção, que
conduza, que trate o nosso coração para receber a semente, que é a palavra de Deus. Amém. Se for possível, feche os olhos junto comigo aí e oramos assim. Pai amado e Pai querido, nesta tarde abençoada, nesse dia maravilhoso, eu coloco nas tuas mãos a minha vida e esse meu irmão, essa minha irmã, que clicou nesse vídeo aí do outro lado, que tu possas tratar conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo nos faça compreender a tua palavra, porque é o teu querer, é a direção para nós, para caminharmos nesta terra que está tudo tão difícil, tão atribulado. Ó Pai amado e Pai querido, mas o Senhor é a nossa fonte de vida, é a nossa fortaleza, por isso buscamos a Ti e precisamos ouvir a Tua palavra. Nos ajuda, coloca na nossa mente a Tua mão poderosa, para que a nossa mente e o nosso coração venha a ser tratado por Ti e receber a Tua palavra. Eu entrego nas Tuas mãos, te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Então já está preparado aí? Já pegou a tua Bíblia? Já pegou a Bíblia aí? Você pegou ela? Já está aí? Podemos lá então ler? Está no livro de João, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Amém? Vamos lá? Vou começar. Começa bem assim. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, aleluia, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes Jesus: na verdade vos digo, Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia! Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Aleluia! Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele estava aqui dando as instruções para aquele povo. Esses textos, é bom você olhar, examinar na Bíblia de vocês, lá no versículo 1 a seguir. Porque eu li do versículo 24 até o 35. Mas é bom vocês começarem no versículo 1, tá bom? Porque aqui nós não temos muito tempo. Então eu quis ler a partir do versículo 24 ao versículo 35. Jesus Cristo aqui estava falando com a multidão. Tudo começou, se você for mais para frente, voltando, você vai ver Jesus fazendo a multiplicação dos pães. É verdade, Jesus ele multiplicou os pães para saciar a fome daquela multidão. Porque esta mesma multidão que estava procurando a Jesus, elas estavam lá no deserto, lá na Galileia, no deserto da Galileia. Pois é, lá
Jesus Cristo operou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Era 5 pães e 2 peixinhos. Então, essa multidão que foi saciada por Jesus lá no deserto, acompanharam a Jesus Cristo. Jesus saiu da Galileia, foi da Tiberíades, né? E foi para a cidade da Cafarnaum. Isto. E nesse período aí, que Jesus fez a multiplicação dos pães, saciou aquele povo, a fome deles, porque eles estavam lá, naquele deserto, ouvindo a voz do Senhor Jesus. Jesus, ele veio ao mundo para falar ao mundo da união entre o homem com Deus. O como é que poderia ser feito a aliança entre homem, pecador, a Deus Pai Celeste, através dele próprio, Jesus Cristo, porque ele foi mais da frente, ele vai morrer, né? Ressuscitar os terceiros dias, e então, com o sangue dele derramado naquela cruz, se fez aliança entre homem, pecador, e Deus Celeste, Pai Celestial. Então esse povo estava sempre observando a Jesus e querendo sempre ter um momento com Jesus. Então aquela multidão ali oprimia Jesus. Aonde Jesus está, multidões, vocês vão ver aí na Bíblia, atrás, seguiam a Jesus Cristo. Mas sabe por que essas grandes multidões seguiam a Jesus? Não porque eles quererem esse interesse por Jesus em relação à salvação eterna, à vida eterna, mas porque Jesus, ele operava sinais, prodígios, maravilhas, ele fazia milagres, ele curava os enfermos, os doentes, paralíticos, coxos, ele fazia muitos e muitos sinais, maravilhas, ele fazia operações de milagres. Então, por isso, aquela multidão oprimia sempre Jesus, queria tocá-lo em todo o tempo. Jesus, então, foi saindo aí de Cafarnaum, indo para outra cidade, a próxima cidade, eles tiveram que atravessar o mar. Então, Jesus, ele depois que ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, ele foi para o monte para descansar, porque ele estava exausto, o corpo físico de Jesus estava pregado, cansado, querendo um pouco de repouso. Então, mais os discípulos que acompanhavam Jesus, que ajudou a alimentar aquela multidão, eles pegaram e seguiram adiante no barco. Pegaram o barco e foi para outra cidade. Jesus não foi para o monte, né? Prestem bem atenção. Jesus, ele foi ao monte. E a multidão, observando, esperando poder ter com Jesus, observaram que Jesus não entrou no barco, não. Jesus não entrou no barco, foi só os discípulos que entraram no barquinho. Então, o que aconteceu? Esse barquinho, no meio do mar, depois de mais de 25, a palavra fala estádios, eu nem sei quanto direito, não pesquisei quanto se trata de 25 estádios, mas era muito tempo depois que eles saíram da beira da praia e foram avançando o mar, houve-se uma tempestade e ali também acontece que o barco quase afunda, né? Com os discípulos, mas Jesus já estava a caminho. Jesus, ele andou por cima das águas. Vocês também vão poder ver aqui um desses versículos aí, Jesus andando sobre as águas. Então, o que aconteceu? O barco ficou balançando, as águas agitou por causa da ventania, do vendaval, da tempestade. Então, os discípulos ficaram com medo, porque o barco iria se afundar com eles e eles poderiam morrer afogados. Mas Jesus estava tranquilamente, calmamente, andando sobre as águas. Aleluia, ele andou sobre as águas. Que maravilha! E quando os discípulos viram a Jesus andando sobre as águas, tiveram medo. Sabe por quê? Eles pensaram que Jesus era fantasma. Não sabe o que era ali, aquele homem andando nas águas. Eles pensaram, meu Deus, é um fantasma? Aí quando Jesus se aproximou, ele falou com eles assim, aquiete-se, tenha um bom ânimo, não temais, sou eu, Jesus Cristo. Aí foi uma bonança, aí eles se aquietaram, acalmaram o coração e ficaram felizes. E Jesus então entrou no barco e acabou de chegar com eles, aleluia. E a multidão sabia, Jesus não tinha entrado no barco, lembra? Pois então, quando chegou naquela próxima cidade, Cafarnaum agora,
Então o que vai acontecer ali, naquela região? Jesus chegou ali. E a multidão foi ter com Jesus e perguntou: como fizeste para chegar aqui? Porque eles não tinham visto Jesus entrando nos barcos, nem do discípulo e nem dos outros barcos que também seguiram viagem pelo mesmo caminho ali. Aquela multidão queria sempre ser tocada por Jesus, receber a cura, receber o milagre, não é mesmo? Lembra que eu falei disso? Que aonde tem multidão, eles estavam atrás, era dos milagres, né? Jesus falou com eles o seguinte: olha, vocês estão me buscando não pelo céu, não pelo aquilo que eu vim a este mundo para poder dar salvação, mas pelo aquilo que eu posso dar a vocês. Trocando em miúdos as palavras de Jesus, foi assim. Aquela multidão, aquelas pessoas queriam que ele operasse milagres, operasse maravilha, mas Jesus falou: olha, vocês estão correndo atrás daquilo que perece, da comida, do pão que perece. Mas eu tenho o pão da vida, o pão que não vai perecer, que sempre que eles tinham necessidade, era Jesus. Iria alimentá-los, a alma, o corpo físico e o corpo espiritual. Então Jesus falou com eles: olha, vocês buscam aquilo que perece, vocês só querem aquilo que é material, que não vai satisfazer para sempre, vai ter fim. Uma hora, tudo vai ter fim, não é mesmo? Então não adianta muito a gente querer lutar por tantas coisas, mas mais importante é buscar a Deus, é buscar ao Senhor Jesus pelo que Ele é. Ele é amor, Ele é tudo para nós. Foi Ele que nos deu a vida eterna. E era isso que Jesus queria transmitir para eles. O Senhor, nosso Deus, enviou Jesus por causa que o homem foi destituído da sua glória, da sua presença. Então era Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo por amor de Deus, o amor que Deus teve em nós, tem em nós, enviou seu Filho único para morrer em nosso lugar. Eu vou contar algo aqui para vocês. Naquela época, bem antes de Jesus, mesmo quando Jesus ainda estava na terra, os pecados da humanidade, do homem, eles só eram perdoados através de sacrifícios, de holocausto. Era usado um animal, sabia disso? Era uma ovelha, né? Era pombo. Um animal era sacrificado, era morto mesmo. E o sangue do animal purificava o homem do pecado dele. Imagina só, quantos animais foram precisos morrer, derramar o sangue do animal para purificar o pecado do homem. Imagina só, o homem sempre vai pecar. O homem é pecador de natureza, de carnal. Somos carne, somos pecadores, somos filhos do pecado. Então precisava fazer muito holocausto, muito sacrifício. Muitos animais ali morreram. E Jesus, ele veio ao mundo para ser cordeiro, santo, imaculado, puro em nosso lugar. Porque o animal tinha que ser também puro, sem defeito, para que o homem oferecesse ali aquele animal, naquela época, nos holocaustos, lá no templo, né? Sacrificava o animal em prol do pecado do homem. O homem era perdoado. Mas no dia seguinte, de novo, ia ali o homem com o animal para ser a mesma coisa, morto. Então Jesus, o Pai Celeste, enviou o Filho dele aqui na terra. Porque, imagina, não ia ter animal que desse conta disso, não é mesmo? Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus veio ao mundo para nos dar o perdão através dele, do sacrifício na cruz. Então ele foi moído, a carne dele foi moída, foi traspassado por lança. Tanta maldade fizeram com Jesus, mas foi necessário, através do sangue de Jesus, foi-se pago o pecado da humanidade. Jesus aqui está falando que Jesus veio ao mundo trazer vida para o mundo, ou seja, para mim, para você. Mundo, eu já até falei aqui que mundo somos nós, é o ser humano, somos o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, então ele me amou, e ele te amou, e ele te ama, ele nos ama. Aleluia, glória a Deus. Esta é a passagem, essa é a palavra que eu tenho trago para vocês hoje, nesse dia. Revelando Jesus, ele é o pão da vida. Ele falou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que veio do céu, trazer vida para alimentar-nos. E aquele que comer deste pão jamais terá fome. E aquele beber da água que ele dá jamais terá
sede. É verdade. Jesus Cristo é maravilhoso, meus irmãos. Jesus é poderoso. Ele é tudo para nós. Por isso eu sempre falo, não demore para o aceitar. Não demore para buscar o Senhor Jesus. Breve ele vai voltar. Ele prometeu voltar a este mundo, é verdade, para levar o seu povo, os lavados e remidos pelo sangue dele. E ele é o pão da vida, para nos dar, saciar nossa fome da nossa alma, do nosso ser, do nosso corpo físico também. Ele prepara tudo para você e para mim. E Ele está com você aí. Ele está nesta casa, na sua casa. Ele está dando aí a direção que você precisa. Ele está abençoando a tua família. É Ele. Então não demore em buscá-lo, em entregar, em abrir o coração a Cristo Jesus e fazer parte do corpo de Jesus. Porque Ele é o corpo, é o pão da vida que nos alimenta. É Ele que nós vamos achar vida e vida eterna. Vida de abundância. Meus amados, essa é a palavra deste dia que eu trouxe para vocês, nesta oportunidade que o Senhor nos deu, mais um dia que Ele criou. Não podemos ficar longe da sua presença, não podemos ficar longe da tua palavra, da verdadeira palavra. Esta aqui é a Bíblia Sagrada, é o pão desce do céu. Por que eu falo que a Bíblia Sagrada é o pão desce do céu? O Verbo encarnado, Jesus Cristo, e Ele está aqui. Toda vez que você se alimenta nessa palavra, toda vez que você medita nela, você a lê, você pede o auxílio do Espírito Santo para te dar as coordenadas, a direção, te instruir, você vai ser capacitado para ter uma vida plena, de gozo absoluto, de paz, de alegria, de provisão. Tudo vai abrir para você, as portas vão se abrir. Jesus aí falou, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, jamais se perderá, aleluia, e encontrará descanso para a vossa alma. Jesus é tudo para nós, Jesus é tudo para mim, para minha casa, para minha família e para a tua casa também. Abra o teu coração, confia nesse Deus maravilhoso, que nos amou primeiro. Senhor, abençoe vocês. Que neste dia você possa continuar buscando a Deus e ao seu Espírito Santo, examinando sempre a palavra de Deus. Não desanima não, não desista da tua fé. Continua buscando o Senhor Jesus, conversando com Ele todo dia, buscando nele a paz que Ele tem, a alegria do Espírito Santo no teu coração, na tua vida. Que o Senhor ilumine vocês, que o Senhor resplandeça sobre vocês a luz do teu rosto de vocês, que o Senhor tenha de ti misericórdia e dê a paz. É isso aí. Nesse dia, são essas palavras que eu deixo no coração de vocês, bem lá no fundo, acrescentadas aí. Que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Uma outra palavra que o Espírito Santo venha nos governar, venha nos instruir de estar compartilhando com vocês. Eu com você, você comigo e Deus conosco. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Beijo no coração, meus irmãos. Fique com Deus.